A gente vai começar mais uma rodada agora à tarde do nosso webinário, tá? É, que é um webinário pensado para a gente discutir um pouco os desafios atuais da educação popular em saúde e sua construção no Sistema Único de Saúde. Nós começamos essa construção nossa da seguinte maneira, né? A gente começou hoje de manhã fazendo um mergulho, né, teórico-metodológico em alguns dos fundamentos que embasam a educação popular em saúde, né? E nós também fomos destrinchando um pouco que conceito é esse que marca a educação popular em saúde, quais são as principais bases que sustentam esse conceito, qual é o esteio, como a gente chamou um pouco, qual é o chão, né, da educação popular em saúde. E a gente fez um pouco uma reflexão dos principais elementos que compunham a educação popular e depois algumas das principais dimensões que faziam parte da educação popular em saúde. Logo em seguida a gente problematizou um pouco um dos principais desafios postos no atual contexto para a educação popular em saúde no SUS, que é a convivência com a extrema-direita, né? A convivência, é claro que ninguém aqui queria estar convivendo, mas o que eu quero dizer assim é que queiramos ou não, o fenômeno da extrema-direita com seus movimentos sociais, suas organizações e partidos políticos continuam trazendo um ambiente onde o ultraconservadorismo, o fascismo e atos e iniciativas antidemocráticas continuam a permear o nosso dia a dia. De maneira que é importante a gente pautar essas questões como cidadãos e cidadãs brasileiros, mas sobretudo pensando como isso afeta e impacta as nossas práticas de educação popular em saúde e como nós podemos dar, a partir das nossas práticas, dar alguma contribuição no enfrentamento epistemológico, social, político, pedagógico a essas visões de mundo totalizadoras e anticivilizatórias, né? Bom, e aí fizemos uma reflexão um pouco sobre isso e logo em seguida a gente teve a primeira de duas experiências que vocês vão conhecer um pouco hoje, ou reconhecer para quem já conhece, vão revisitar, foi a experiência do Espaço Ecobé, que é uma das experiências mais vibrantes e pulsantes de educação popular em saúde no nosso país, uma experiência que é uma referência para todos e para todos nós, que lida com cuidado, com as práticas integrativas e populares em saúde, com a formação crítica freiriana, né, com a perspectiva de participação cidadã, né, bastante ativa na construção de uma experiência de cuidado compartilhado e uma experiência de ressignificação do fazer universitário também. E a nossa mestra Verinha Dantas apresentou para a gente. Hoje à tarde, pessoal, a gente vai continuar as reflexões tecidas na parte da manhã, tanto trazendo algumas possibilidades e perspectivas de enfrentamento, de novo, epistemológico, político, cultural e pedagógico à extrema-direita, mas, sobretudo, vamos pensar alguns caminhos, alternativas e possibilidades que eu considero serem pertinentes para a educação popular em saúde no SUS na atualidade. E aí a gente, nesse momento de reconstrução do país. Então aí a gente fecha essa reflexão e logo em seguida a gente vai ter uma segunda experiência que para mim é uma referência nacional também hoje na educação popular em saúde, que é a dos agentes populares de saúde, e a gente vai ter a professora Paulette Cavalcante apresentando para mim uma das experiências mais inovadoras de formação de base, de mobilização e de organização popular nos territórios, que teve um papel central no enfrentamento à pandemia da Covid-19, mas deixa um legado importante para a gente pensar as possibilidades e perspectivas várias de continuidade da educação popular em sua inserção nos territórios nesse momento atual que nós vivemos, mesmo após o período mais agudo da pandemia. Então vou compartilhar aqui com vocês, vocês digam se estão conseguindo ver. Vamos lá para mais uma apresentação que vai guiar a nossa conversa. Vejam aí se vocês estão vendo.
Estamos sim, Pedro. tá? O meu som tá bom ou tá atrapalhando? Porque melhorou agora, eu acho, né? E como bom nordestino, paraibano tem que ter um ventilador aqui do lado, entendeu, gente? Que o negócio, o calor tá grande. Tá dando uma chuvinha de vez em quando, mas o calor sempre persiste, tá? Então vamos lá. Acho que tá todo mundo conseguindo ver, né? Sim, outra coisa importante, né, Iris? É assim como a gente fez na parte da manhã, a gente tá colocando aqui para vocês no bate-papo a possibilidade de vocês se expressarem ao longo da nossa conversa de hoje de tarde, que vocês coloquem impressões, comentários, apontamentos e reflexões de vocês sobre o que essa conversa tem provocado com vocês. Vocês podem colocar nesse mural, que o link está aqui no bate-papo, tá bom? Então, enquanto eu estiver falando, até chegar mais pessoas, Iris, aí você coloca aqui para as pessoas terem acesso. Quero só mais uma vez assim registrar o agradecimento profundo a vocês que estão participando com a gente, partilhando essas reflexões, mas sobretudo a Ana Paula Espíndola, que estava com a gente mais na parte da manhã, dando esse apoio para a nossa atividade, nossa mestranda aqui em saúde coletiva, ativa participando do nosso grupo de pesquisa, assim como o Iris Abelho, que está aqui também, nossa mestranda em saúde coletiva, e do nosso grupo de pesquisa também. Obrigado, Iris, pelo apoio, tá? Lucineide, você vai tentando qualquer coisa e Iris vai ajudando você aí no bate-papo. Mas quem tiver dificuldade de botar alguma coisa no Padlet, pode colocar no bate-papo também, tá? Então vamos lá, galera. Então, assim, a gente terminou um pouco a parte, a minha apresentação na manhã, falando um pouco da educação popular em saúde ante a extrema-direita. E agora eu coloco, assim, algumas possibilidades e percepções do que poderia, sim, o que é que podemos fazer, né? Então eu começo, assim, pelo que muitos movimentos e práticas de educação popular em saúde fizeram no contexto da pandemia da Covid-19. Então, o campo da educação popular em saúde, isso é bom a gente marcar isso de uma forma muito forte, foi um campo que não relaxou durante a pandemia da Covid-19. Aquela figura de ninguém solta a mão de ninguém, que foi uma figura muito bem usada após a eleição de 2018, e a gente sabe por quê, foi uma figura que permaneceu muito viva, pulsante e significativa no período da pandemia da Covid-19, porque o campo da educação popular em saúde, com suas várias experiências e práticas, continuou a fazer, continuou a resistir, continuou a reexistir, manter a coerência e sem fraquejar com os cantos das sereias fascistas. Então, muitas experiências de educação popular em saúde foram se readaptando, foram para o ambiente remoto, ou então, como a experiência que está aqui, eu estou dando só uma palhinha e vocês vão ver mais detalhes daqui a pouco com o Paulette, como a experiência dos agentes populares de saúde, o pessoal foi a campo, foi para os territórios, foi para as comunidades, enfrentando cara a cara, né, a Covid-19, mas sobretudo mostrando as mãos solidárias que existiam e mostrando a importância das pessoas não se sentirem sozinhas e abandonadas, a maioria das quais efetivamente assim estavam na época pelo Estado brasileiro. Então, a educação popular em saúde foi um dos campos que se manteve bastante vibrante e ativo na pandemia da Covid-19, se recontextualizando, se readaptando. Então, a primeira lição é o seguinte: independente do contexto que se ofereça, a partir do que a extrema-direita vai estar produzindo ou vai estar disputando no campo brasileiro, nós não podemos parar. Nós não podemos parar, a gente tem que continuar a fazer. E nesse nosso fazer, a gente vai descobrindo novas formas, novas possibilidades e a gente vai se fortalecendo também. A educação popular em saúde, pessoal, isso é uma coisa muito importante. Ela não foi uma ideia de Paulo Freire. Ela não foi uma invenção genial de Paulo Freire.
Aqui eu não estou diminuindo em nada o gênio que é Paulo Freire e que foi, e o mestre que ele é para a gente. Mas o que eu estou dizendo assim, não foi Paulo Freire que inventou a educação popular. Paulo Freire, ele vai sendo um pioneiro no sentido de sistematizar várias práticas que já estavam acontecendo, muitas das quais ele era um dos principais protagonistas e idealizadores, e de colocar nessa sistematização das práticas, elaborações, ideias, filosofias e reflexões epistemológicas e do conhecimento de caráter extremamente profundo. Mas o que é que eu estou querendo falar com isso? A educação popular se faz na prática. A educação popular ela nasceu, se desenvolveu e continua a existir, inclusive nos dias de hoje, por quem continua fazendo, por quem continua indo lá na prática, fazendo, refazendo, aprendendo, reaprendendo. A gente aqui destacou, né, no início da apresentação que o nosso programa de extensão e de pesquisa PNAB, que tem 16 anos de atuação e de convivência no mesmo território, lá no bairro do Cristo Redentor, aqui em João Pessoa, na Paraíba, nós estamos há 16 anos com o PNAB, e o PNAB nesse período foi junto com a Unidade Básica de Saúde, com seus trabalhadores, com a comunidade, suas lideranças comunitárias, com a escola de ensino fundamental que lá existe e outros equipamentos sociais do território, a gente foi iniciando e fechando ciclos. A gente foi começando, terminando, aprendendo, reaprendendo e continuamos lá 16 anos após e não paramos, não arredamos o pé. Algumas experiências lá a gente começa, depois algumas experiências lá, alguns grupos, algumas iniciativas fecham seu ciclo e brotam outros ciclos e assim a coisa continua a andar. E uma coisa muito importante também é a gente ter muita coerência em não cair nesses cantos de sereia fascistas. O que eu quero dizer canto de sereia fascista é porque os movimentos de extrema direita, até por uma perspectiva de cooptação, eles tentaram assim seduzir muitas vezes muitos grupos e experiências de educação popular em saúde, entendeu? E é importante assim a gente ter muito essa compreensão de que a grande maioria dos grupos e dos movimentos de educação popular em saúde resistiu a esses cantos, entendeu? Então assim, cantos assim, meio assim, tipo, vamos apoiar as práticas, ou poderíamos talvez durante o próprio governo anterior a esse atual, vamos pensar em apoiar algumas práticas de educação popular em saúde, mas tira o popular do nome, vamos chamar que é práticas de educação e saúde, entendeu? Então assim, houve uns cantos de sereia assim, né? E mais a grande maioria do movimento brasileiro de educação popular em saúde resistiu. O popular a gente não arreda o pé nunca, jamais, por seu ninguém, entendeu? E porque isso é da nossa ética, da nossa coerência. A gente não pode dizer uma coisa e fazer outra, entendeu? Ou esconder uma coisa para fazer outra. De um lado isso, e de outro é que nós não podemos nem devemos sentar à mesa para dialogar com fascista, nunca. A gente dialoga com pessoas do campo da direita, do centro, da esquerda, e olha lá, mas o diálogo é uma arte importante e é um princípio civilizatório fundamental. E precisamos sim dialogar entre os diferentes, né? Agora a gente não pode dialogar com aquelas pessoas que querem que a gente deixe de existir enquanto campo democrático e popular. Esse diálogo, quem quiser vai, eu não vou não, entendeu? E no meu caso teve circunstâncias em que esse diálogo foi tentado e eu disse eu não vou, entendeu? Não vou, permanecerei aqui aos trancos e barrancos com as companheiradas aqui juntas, mas nós não vamos abrir mão do popular nem da educação popular de maneira nenhuma, nem também quero qualquer tipo de associação com esse governo que lá estava, que além de tudo, o governo anterior é um governo ilegítimo, posto que o principal candidato, que na época da eleição de 2018 ganhava todas as pesquisas eleitorais para a presidência da República, foi provado depois que foi preso injustamente, é tanto que o processo dele foi anulado, e se estivesse em campo, se estivesse na disputa em 2018, claro que o
é uma coisa muito complexa, né? Mas muito provavelmente teria ganho em 2018. Então a gente pode dizer que a eleição de 2018 também é uma eleição, né, assim, complicada e com muitas contradições do ponto de vista da justiça, né? Bom, mas continuando aqui esse nosso diálogo, né? Então, nessa linha do que eu estava falando, não se esconder, anunciar, denunciar, pronunciar, visibilizar. Eu lembro que assim, logo quando a eleição de 2018 acabou e que eu vi pela frente 4 anos de fascismo no nosso país e da extrema direita estando no poder, eu me preocupei muito com muitas iniciativas de pesquisa que a gente vinha fazendo pelo grupo de pesquisa em extensão popular, que eram pesquisas assim, onde a gente dava visibilidade à memória e à história de vida de educadores populares paraibanos e paraibanas. Então a gente tinha uma grande pesquisa que a gente já vinha desenvolvendo e até hoje continuamos, onde a gente contava a história de vida toda de pessoas que vinham construindo a educação popular dos anos 60 até agora. E aí eu ficava pensando, eu até comentei com alguns camaradas assim, dizendo, a gente não pode mostrar isso, porque essas pessoas, a gente quer homenageá-las, quer dar visibilidade a elas e às suas lutas e aos seus trabalhos, mas elas vão acabar sendo perseguidas, né? Dado o ambiente que estava se colocando no país naquele momento. E aí foi aí então que a gente, aos pouquinhos, a gente foi compreendendo que não, né? Assim, claro que ninguém pode ser ingênuo, mas que não era um momento de se esconder, era um momento mesmo de dar visibilidade a outras práticas, a outros trabalhos, a outras perspectivas, a outras visões de mundo. É tanto que esse trabalho que começou no Estelar, de sistematizar e evidenciar a memória e a história dos educadores populares, continuou no GT da Educação Popular da Abrasco. Iris até está fazendo o mestrado dela estudando essa história com os educadores populares em saúde do Brasil, e está continuando na alimentação e nutrição, estudando a história dos educadores populares em alimentação e nutrição na Paraíba, e depois em breve vamos chegar no Brasil também. Então a gente está não tendo mais vergonha, e não tem que ter nem vergonha nem medo de mostrar a história e a trajetória da educação popular em saúde. Uma outra coisa que eu percebo assim, aqui eu novamente reforço para vocês, aqui são pontuações e reflexões de um educador popular, de alguém que convive com essas práticas e com esses movimentos há um bom tempo. Uma coisa que eu sinto também é que a gente precisa voltar a politizar cada vez mais as nossas conversas, os nossos encontros, nos rehumanizando e reconstruindo a noção de política e pensando política como cuidado. E aqui eu cito Carlos Silvan, um grande companheiro, um grande amigo de várias iniciativas, entre elas o Observatório de Educação Popular em Saúde Brasileira, e ele, Carlos Silvan, ele fala da política como cuidado. Então a gente evitar cada vez mais essa certa demonização que a política teve nos últimos anos, e que foi uma das responsáveis pela ascensão da extrema-direita no nosso país. Ironicamente, a extrema-direita nasce como uma recusa à política, como se a extrema-direita ela fosse uma política, uma forma de fazer política pura, né? e limpa, né? Quando a gente viu exatamente o contrário. Mas assim, eu sinto que muitas de nossas práticas e atividades de educação popular em saúde, muitas vezes, elas ficam muito pouco politizadas, sabe? Assim, elas vão pouco a pouco na gente fazer conversas sobre a conjuntura, sobre o que está pegando no cenário nacional e internacional, inclusive no cenário local, mas de um ponto de vista mais político. Em eleições, a gente às vezes, dentro das experiências de educação popular, muitas delas a gente às vezes conversa pouco sobre as eleições, sobre os projetos que estão colocados em disputa, sobre as diferentes visões de mundo que estão ali retratadas, entendeu? Então, assim, eu sinto que a gente precisa repolitizar cada vez mais os nossos espaços e discussões da educação popular em saúde. Às vezes os nossos encontros ficam muito numa dimensão do cuidado,
da terapêutica, que é muito importante, né? Fica muito pautado nos nossos vínculos e na alegria que a gente sente de estar junto, isso também é muito importante, nas potencialidades que as nossas experiências desvelam, no sentido de mostrar que outras formas de fazer formação em saúde são possíveis, outras formas de promover o cuidado são possíveis, outras formas de fazer a participação da população, o controle social são possíveis, outras formas de organizar a gestão em saúde são possíveis, tá, mas tudo isso é possível por quê? Porque tem uma visão política que embasa a educação popular em saúde. A gente precisava, na minha visão, frisar isso de uma forma mais diretiva, muitas vezes. Diretiva não no sentido de impor a ninguém nada, mas diretiva no sentido de discutir mais direta e nitidamente que mundo nós almejamos, né? Do ponto de vista político. E aí uma outra coisa muito importante é a gente conversar mais com as pessoas sobre diversidades, identidades, culturas, lutas, direitos, processos de injustiça e necessidades justas de reparação histórica. Então eu acho também que a educação popular em saúde, historicamente, enquanto campo, foi um campo que dialogou muito pouco, por exemplo, com as pautas dos movimentos em luta por equidade, que dialogou muito pouco, por exemplo, com as pautas do movimento negro, com as pautas do movimento LGBTQIAP+, atualmente com as pautas dos movimentos e grupos de pessoas com deficiência, do movimento de mulheres e os povos indígenas, quilombolas, por incrível que pareça, entendeu? Mas de certa maneira, muitas vezes a educação popular em saúde pouco deu visibilidade a essas lutas, a essas pautas, a esses processos de conquista e de trabalho desenvolvidos por esses povos. E mais, a gente não pode perder de vista que se por um lado a extrema-direita quer impor uma visão de mundo, né, pautada pelo totalitarismo, né, dos homens brancos, héteros, etc., e de extinção e genocídio dos povos indígenas, das comunidades quilombolas, nós temos que construir, junto com as pessoas, uma cultura de valorização dessa diversidade. E com todas as pessoas que a gente trabalha, inclusive nos grupos de educação popular, né? Ou seja, a gente precisa trazer essas pautas da importância da autonomia, da valorização, do reconhecimento do direito das pessoas serem quem querem ser, ou das pessoas serem quem nasceram para ser, no caso dos povos indígenas também, enfim, do jeito que as pessoas querem ser, nasceram para ser, desejam ser, anseiam ser e buscam ser. Não tem problema, a gente tem que respeitar, valorizar e ter um compromisso de entender que minha responsabilidade como ser humano pode e deve ser a promoção incansável do outro e da outra. Que eu esteja na vida e na sociedade não para ser uma barreira para o outro e a outra ser quem quer ser e fazer o que quer fazer, mas que eu possa ser um elemento a mais que colabore para que essa pessoa conquiste os seus projetos de felicidade. Já pensou se a gente conseguir chegar num ponto, nesse nível, que a gente tenha um discernimento, respeito por essa condição, dessa diversidade humana, né? Então, assim, eu acho que muitas vezes nas nossas experiências de educação popular, por incrível que pareça, às vezes a gente conversa pouco sobre isso. E eu acho que isso é um desafio que nós temos para frente enquanto sociedade, porque são essas pautas de uma perspectiva de sociedade mais conservadora e excludente que muitas vezes a extrema-direita ganha campo, entendeu? Com pessoas que têm uma visão de mundo excludente, uma visão de mundo totalitária, de uma religião, ou de uma raça, ou de uma etnia, ou de uma opção, entendeu? E a gente deve cultivar com as pessoas outras culturas, né? Culturas num sentido humanizador, dialogante, fraterno, amoroso, solidário também. Tá? Então, eu acho que é outro desafio que a gente tem. E eu acho, portanto, pessoal, que esses elementos aqui que eu falei são elementos que a gente pode e deve pensar
se as nossas práticas estão conseguindo alcançar esses movimentos ainda ou não, e se não estiver alcançando, o que é que a gente pode fazer para tentar permear as nossas práticas por esses elementos que eu destaquei aqui. Quando eu falo isso também nas próprias práticas que eu também participo, tá? E aí agora vamos para a nova agenda. Finalmente saímos da extrema direita, ou pelo menos do foco aqui. Aí nós vamos agora para a nova agenda pública nacional de união e de reconstrução. Pronto, aí agora todo mundo fica feliz, né? Agora você... Pedro, você chamou a gente aqui para um webinário, ficou falando de Bolsonaro mais da metade do tempo. Agora vamos falar de coisa boa, assim. Eu acho que, assim, eu vou chover aqui no molhado, né? Falando o significado que essa imagem tem, né? Que todo mundo já falou, muito melhor do que eu possa falar. Mas, assim, é uma imagem muito feliz, assim, que representa mesmo esse momento do nosso país, né? E eu acho que representa também de uma forma muito forte esses últimos elementos que eu estava falando agora. De uma reconstrução nacional, depois de tanta desmonte, depois de tanto sofrimento para tantos povos, depois de tanta luta, e uma reconstrução que é feita de uma forma participativa pela união na diversidade, pela união de diferentes povos e de pessoas de diferentes grupos sociais e de pessoas com diferentes histórias e com diferentes lutas para travar, né? Então, assim, eu fico assim muito emocionado e feliz, assim, que acho que essa foto é um símbolo de uma esperança muito grande para o nosso país, mas ao mesmo tempo de uma responsabilidade de todos e todos nós que estamos no campo democrático e popular, no sentido do trabalho que a gente tem pela frente para garantir que essa foto, no sentido do símbolo que ela transmite, que é um símbolo, de, como falou, de união para essa reconstrução na diversidade, que isso possa permear os nossos anos próximos e nossa construção enquanto sociedade brasileira. Minha vontade é nem tirar dessa foto, mas vamos seguir em frente. Bom, então alguns caminhos e possibilidades para as práticas de educação popular em saúde nesse contexto, né? Então, primeiro assim, eu acho que um elemento muito importante para a gente ter em conta é a ação e a centralidade dos trabalhos de base. Não esperar, fazer acontecer. É um pouco do que eu falei para vocês há alguns momentos atrás, mas é muito do que vários educadores e educadoras populares em saúde brasileiros têm dito para a gente quando a gente entrevista eles e elas. Iris sabe disso. Quando a gente pergunta assim, qual é o maior desafio da educação popular em saúde hoje, na sua opinião? As pessoas dizem, resgatar o trabalho de base, fortalecer o trabalho de base. E as pessoas estão certíssimas em afirmar isso. Sabe por quê? Porque muito do que aconteceu com a extrema-direita e a invasão que a extrema-direita fez nos corações e nas mentes, inclusive das camadas populares, se deve ao fato de muitos setores progressistas, certo, do campo democrático e popular, ironicamente nos anos de governo Lula e Dilma, terem abandonado as bases, entendeu? E aí, no abandono das bases, alguém sempre ocupa. E começaram a ocupar as bases, sabe quem? Religiosos, atores sociais vários com a visão conservadora, com a visão utilitarista, com a visão armamentista, né? Os programas na televisão o tempo todo afirmando o combate à violência com a força pela força, né? Então, assim, a gente precisa cada vez mais estar conversando com as pessoas, com a população. Eu gosto muito de um conceito de educação popular também muito simples, que eu aprendi também com um grande mestre chamado Reinaldo Fleury, que ele fala que assim, educação popular é você criar contextos para o diálogo, né? Então, assim, vamos supor, você chega em uma determinada comunidade,
ou uma determinada unidade básica de saúde, que está cada um cuidando da sua vida, andando para um canto, quando você abre uma roda e bota as pessoas para conversar, você chama as pessoas, pode ser 3, 4, 5 pessoas conversando, você já criou uma oportunidade, um contexto para o diálogo. Entendeu? Então, educação popular, eu estou com essa conversa toda aqui, mas ela é tão simples como isso. É você criar uma oportunidade, uma chance para as pessoas sentarem, se escutarem, conversarem, aprender e ensinar juntas. Entendeu? Então a gente precisa povoar cada vez mais as nossas bases desse trabalho. Esse trabalho de chamar as pessoas para refletir sobre sua realidade, chamar as pessoas para conversar, chamar as pessoas para se apoiar nos momentos de dificuldade. Então, um primeiro elemento muito importante é, por mais que nós agora, nesse atual momento, tenhamos, enquanto campo da educação popular em saúde, a oportunidade de novamente pautar a gestão do Sistema Único de Saúde, do Ministério da Saúde, no sentido de propor que essa gestão esteja mais permeada pelos princípios da educação popular e apoie as experiências de educação popular, nós não podemos largar de mão as nossas experiências lá no chão da prática onde a coisa acontece. Entendeu? Então a gente tem que tentar continuar a fazer experiências nossas sem recursos, sem apoio nenhum. Claro que eu não estou defendendo que a gente não tem apoio nunca não. Olha lá, eu estou dizendo assim, a gente não pode parar. A gente tem que fazer com o que a gente tem, com o que a gente pode, com o que a gente sabe. Vamos lutar pelos merecidos recursos e investimentos que as experiências de educação popular em saúde merecem. Mas não vamos deixar de fazer porque esses recursos não chegaram ainda, né? Entendeu? Então a gente tem que fazer a coisa acontecer, não ficar só esperando. Então o trabalho de base é fundamental. Se pergunte aí a você mesmo, ou a você mesma, qual é o seu trabalho de base, né? Como é que está o seu trabalho de base? Então pensem nisso e vão refletindo também. Uma outra coisa é que as experiências de base que a gente está falando agora, elas precisam ser contínuas, vigorosas, fortes. Então assim, eu sempre digo assim, se você vai fazer um grupo de educação popular na atenção primária, esse grupo não vai dar nunca certo se você chamar em um dia, vamos fazer uma reunião na segunda-feira. Aí chegou na segunda-feira, vieram 2 pessoas, aí na outra você já não faz. Porque só vieram 2 pessoas. Aí depois eu faço de novo, entendeu? Assim, os grupos, para dar certo, e as iniciativas de educação popular precisam ser contínuas. As pessoas precisam sentir firmeza que aquilo vai acontecer. Então as experiências de base nossa precisam ser fortes, vigorosas. E aqui eu não estou falando vigor no sentido de ter 1000 pessoas, 2000 pessoas, ou 100 pessoas, ou 50. O número de pessoas não importa. Para a educação popular em saúde, claro, quanto mais pessoas tiver, mais pessoas estão envolvidas, mais pessoas estão com a gente nessa perspectiva progressista de fazer educação, beleza. Mas não é o número que importa, é o processo que importa, no sentido de que algo está se movimentando quando eu estou fazendo esse meu trabalho de educação popular em saúde. Então a gente não pode desistir da experiência de base e a gente precisa investir nessas experiências para que elas não morram, para que elas não cessem. Se uma determinada experiência, o ciclo dela for fechando, que o fechamento do ciclo de uma experiência tua no teu território, no seu serviço, contribua para que outro ciclo comece. Entendeu? Então é normal as experiências começar os ciclos e fecharem. Mas o melhor é quando o fechamento do ciclo de uma experiência permite que se brote o ciclo de uma nova experiência. E por aí vai. No PNAB, no nosso programa de extensão e de pesquisa, lá junto ao território onde a gente atua, isso aconteceu várias vezes. Então foram várias experiências, grupos, oficinas, cursos, hortas comunitárias, que a gente começou, foi legal, durou 1 ano, 2 anos, 3 anos, depois de um tempo o ciclo fechou. Mas a gente saiu do território? Não, a gente continuou no território com outros ciclos, com outras iniciativas, com outras experiências. Então, desistir e parar, jamais.
tá? Uma coisa importante da gente também ponderar nesse momento atual que a gente está vivendo na educação popular em saúde é evitar o que eu estou chamando assim de um centralismo ou de um representacionismo. Essas palavras é tudo inventada, viu? Com o que muitos protagonistas falam da educação popular, sobre a educação popular, mas não a partir da educação popular. Ou seja, tem muita gente aí que vive falando de educação popular, mas não coloca um pé numa comunidade. Ou não tem o trabalho de base que eu falei para vocês até pouco tempo atrás. Então tem muitos educadores populares, era por ter botado até aspas aí, de carteirinha e ocupando até espaços de poder e de fala, mas sem uma experiência da qual estejam participando. Então a gente precisa, eu estou falando isso aqui, não é para falar de pessoas A, B ou C, é para a gente ter uma vigilância epistemológica e ética com a gente mesmo. Entendeu? Então, para que nós possamos falar da educação popular, que possamos falar a partir da educação popular. Então não é falar da educação popular nem sobre a educação popular, é falar a partir. Eu estou aqui com vocês, eu sou um cara que, graças a Deus, esse orgulho eu posso ter. Eu falo a partir da educação popular, porque eu estou no território construindo a educação popular com os nossos estudantes. Inclusive eu sou o que menos protagoniza. Quem protagoniza mais são as pessoas da comunidade e os estudantes, mas eu estou lá no sentido de apoiar, de arrumar encrenca para o pessoal fazer no bom sentido, viu gente? Arrumar encrenca. Mas assim, de fazer as articulações, de acompanhar, de dar força, de ajudar na sistematização, enfim. Eu não quero tomar frente, até porque eu acho que tem um aprendizado muito grande para quem toma a frente dos processos de educação popular, e eu acho que é melhor quem está chegando agora ter esse aprendizado. Mas eu estou lá, observando, acompanhando, conversando, eu estou na base. Toda essa apresentação que eu estou fazendo aqui para vocês, ela é nova para mim. E ela é nova para mim porque eu estou fazendo ela a partir do que eu estou refletindo, a partir do que eu estou vendo na prática, vivendo na prática. Não só na prática do território onde eu atuo, mas na prática do meu diálogo com colegas que também atuam com educação popular em saúde em vários grupos, como o próprio GT de Educação Popular em Saúde da Abrasco, como é no próprio Observatório de Educação Popular em Saúde e Realidade Brasileira, entre outros espaços. Tá? Uma coisa também fundamental para que a gente pense é a formação nossa, viu? Isso aqui que nós estamos fazendo hoje é um momento de formação. Formação minha, porque enquanto eu estou aqui conversando com vocês, eu estou aprendendo também, estou me avaliando, me autoavaliando e aprendendo com o que vocês estão trazendo de contrapontos, de complementações, de críticas. E é um momento de formação de cada um e cada um que está aqui, né? Então a gente também tem que ter cuidado para as nossas práticas de educação popular em saúde não ficarem muito no piloto automático. Ó. Então eu tenho um grupo que eu faço ele na comunidade, isso é muito fácil de acontecer. Tem um grupo que ocorre lá na comunidade, eu sou uma liderança lá do grupo, o grupo acontece toda quarta-feira, eu vou lá toda quarta-feira. Aí às vezes se você brincar, você fica no automático, fica fazendo o grupo ou atividade de educação popular toda semana sem parar para pensar, entendeu? Sem refletir sobre aquela prática. E quando a gente faz experiências de formação, a gente está a todo momento podendo autoavaliar as nossas práticas, as nossas ações na perspectiva de aprimorá-las. Então a gente deve tomar a formação como uma prática permanente de reflexão, autorreflexão, ensino, aprendizagem e fortalecimento da ação dos protagonistas da educação popular em saúde. Então a gente tem que dialogar com novas teorias, com novas perspectivas, com novos conhecimentos, com outras experiências, entendeu? Com livros, com vídeos, como foi o bonito vídeo do Espaço Ecobé hoje de manhã, com músicas. A gente tem que abrir a mente e deixar essa mente nossa arejar, para que a gente possa olhar para a nossa experiência com outros olhos, entendeu?
para inclusive aprimorar essa nossa experiência. Isso a formação é que pode trazer para a gente também. Uma coisa também importante é a vigilância política, metodológica e pedagógica. Pensar nesse sentido da autorreflexão, pensar o tempo todo em que medida nossas experiências estão de fato sendo participativas e promovendo a participação crítica, ativa e propositiva das pessoas. Vocês já pararam para pensar isso? Então a gente tem que pensar bem direitinho, entendeu? Sempre. Cuidado para não cair no piloto automático. Né? Então a gente tem que ver, será que essa experiência está promovendo a participação das pessoas ou será que ela está só aumentando a alienação, de repente? Ou será que ela está só aumentando a submissão das pessoas? Em que medida as nossas experiências estão de fato sendo construídas compartilhadamente e de forma dialógica? Então são elementos que a gente precisa estar o tempo todo, nunca deixando de ponderar. Eu estou chamando isso de uma vigilância e uma autovigilância política, metodológica e pedagógica. E eu diria também epistemológica, porque é da forma como a gente concebe a forma da gente processar e conduzir os conhecimentos. É fundamental também a gente pensar nas nossas práticas pelo olhar da cogestão. E como eu falei também hoje de manhã, para que a gente possa perceber que a experiência não pode ser minha, ou de Iris, ou do Gabriel, ela tem que ser uma experiência nossa, de um coletivo, que cada pessoa tem um tijolinho ali, ó, para colocar, para levantar aquele muro maravilhoso, ou tem um cimento. Usando uma figura que o professor Alder Júlio Calado usa, a gente pode pensar na educação popular e saúde como um grande mutirão. Quem aqui é do campo popular com certeza já ouviu falar dos mutirões, né? Cada um traz um cimento, um tijolo, uma tábua. Cada um traz uma coisinha para construir uma casa, para construir um acesso numa rua, para levantar alguma coisa no sentido de uma construção que é necessária no nosso território, né? Então cada pessoa traz alguma coisa. Então a cogestão da experiência é fundamental e ela exige abrir a experiência à construção conjunta de verdade, não ao mero referendo de um líder ou uma líder que dita ou dá o comando de onde a experiência deve ir. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso também. Será que nós, quanto educadores populares, nas nossas experiências, às vezes a gente não está sendo um pouco ditador também? Ou está sendo um pouco assim, liderando demais, tomando a frente demais? Não será que às vezes a gente tem que recuar um pouco para dar mais possibilidade de outras pessoas protagonizarem? Entendeu? Será que às vezes não é bom eu deixar a minha experiência em silêncio um pouquinho, porque às vezes o silêncio vai incomodando e outras pessoas começam a falar, a aparecer, a participar? Então, de que maneira a gente está semeando junto, a gente está construindo junto essa nossa experiência? Outras lideranças estão brotando na nossa experiência, além da minha ou da sua que você está escutando aí, entendeu? Então é um elemento também para a gente pensar, porque a gente tem que trazer mais pessoas para essa luta e tem que trazer pessoas que não venham só para repetir o que a gente quer que seja dito. A gente tem que trazer pessoas que venham trazer elementos novos, tá? Quero pedir a vocês que vão preenchendo aí o nosso painel online, né, Iris? Bota de novo o link aí. Tem um painel, um muralzinho que vocês podem botando comentários, o que vocês quiserem durante essa nossa conversa aí. Por favor, participem, tá? Bom, e aí eu falei um pouco disso na parte da manhã, mas eu queria frisar mais uma vez. A gente tem que ter cuidado para a gente não ser muito duro, muito chato na educação popular, entendeu? Muito chato, que eu quero dizer o seguinte: se a gente brincar ou se a gente piscar o olho, a nossa ação política, pedagógica na educação popular, ela fica numa razão muito raciocinante. Tipo assim, a gente está buscando a transformação social, a superação dos problemas sociais. Então a gente tem que fazer aqui uma discussão
um trabalho muito criterioso, sim, mas assim, a gente tem que conhecer as leis, a gente tem que conhecer as regras, a gente tem que fazer isso, aquilo, sabe, uma coisa muito... e às vezes a gente fica muito, como eu mesmo estou aqui hoje, muito na conversa, né? Muito na fala logicamente estruturada. E às vezes a gente tem que dar vazão, às vezes não, muitas vezes, na educação popular a gente precisa dar vazão à razão emocionada, à razão poética, à razão que sente. Então assim, nós temos que entender que nós somos seres humanos, nós somos seres, como seres humanos, nós somos seres de poesia, de fluidez, de emoções, de sentimentos, sabe? De coisas que perpassam o ser que nós somos. De uma música que a gente escuta e lembra alguma coisa que emociona a gente, de uma música ou de uma poesia que a gente lê e nos desperta uma emoção de uma raiva, de uma inconformação. Então a gente precisa se abrir ao diálogo com a arte, com a cultura, com a poesia, com a música, com o teatro, com o cinema, que é uma das minhas paixões. Minha primeira paixão é minha esposa e minha filha. E uma outra paixão muito importante para mim são os filmes. Desde criança é o cinema. Então assim, mas são essas coisas. Então as formas. E outra coisa, muitas pessoas do campo popular, a melhor forma que elas vão achar para se expressar é pela emoção. É contando uma história emocionada. É fazendo um desabafo com um sorriso, com choro. É fazendo uma fofoca boa, com risadas. É trazendo um cordel, uma poesia. É fazendo um desenho, trazendo sua arte. E cada pessoa tem sua arte. E cada pessoa, como diz o educador e poeta, sendo poeta Ray Lima, cada pessoa tem o seu repertório cultural vivo, que é aquele repertório que a gente vai construindo à medida que a gente vai tendo as experiências de vida da gente. Igual a um artista que vai produzindo suas músicas, né, e tendo seu repertório, a gente vai também construindo um repertório com todas as coisas que a gente vai agregando do que a gente aprende na nossa vida. Então a gente precisa investir nas dimensões da arte, da poesia, da cultura popular e da criatividade, nas metodologias e abordagens, como nas formas também de analisar e de construir novos conhecimentos. Isso é fundamental também, tá? Uma outra coisa que a gente não pode perder de vista é a necessidade da gente pensar na sistematização das experiências, tá? Então nós também só estamos aqui enquanto movimento de educação popular, certo? Eu digo a vocês, porque nós tivemos um carinha, que eu já falei já, um grande cara, que é Paulo Freire, que ele resolveu escrever sobre as experiências dele. Entendeu? Então ele resolveu escrever, refletir e filosofar a partir das experiências dele e dos colegas dele. Estamos aqui, 60 anos e mais um pouco depois. Ou seja, se a gente não tiver a coragem, a ousadia de registrar, primeiro registrar o nosso trabalho de base, a nossa prática. Depois, sistematizar, que é um pouquinho além de você registrar. E filosofar sobre... Porque a experiência de vocês, pessoal, ela gera conhecimento. Então, quando o meu querido amigo aqui, Paulino, está aqui, agente comunitário de saúde, grande educador popular, quando ele vai para a comunidade dele, quando ele vai construir o trabalho dele cotidiano, ele vai lançando mão de alternativas, metodologias, abordagens. Algumas dão certo, outras não tanto. Alguns dilemas ele continua tendo dificuldade em superar na prática dele. Tudo isso, se ele contar essa experiência dele, e ele está contando, né, Paulino? Já já a gente vai ter produções com ele sobre isso. Na medida em que Paulino conta a experiência dele, narra a experiência dele e elabora reflexões sobre ela, outro colega que é agente comunitário de saúde pode ter acesso, ler
se identificar e dizer, eita, a experiência de Paulino está ensinando algo para a minha experiência. Então a educação popular em saúde, ela tem um quê de universal. Calma lá, hein? Universal nas ciências sociais e humanas quer dizer o quê? Um conceito que ele pode ser de uma certa forma generalizado. Claro que a educação popular não é uma generalização pura e simples, mas o que eu quero dizer é, às vezes, o aprendizado com a minha prática, seja por acertos ou por erros, pode ser um aprendizado valioso para a prática do Gabriel lá em Sergipe. Em Sergipe, né, Gabriel? Isso mesmo. Tá entendendo? Então assim, sabe? Então, a educação popular tem algo de universal, algo de generalizador, no sentido que os saberes e aprendizados da experiência dela podem ser saberes e aprendizados de um local para experiências de outros locais. Então, o fazer das experiências ensina com seus caminhos, descaminhos, sensações, emoções, percepções. Então, não pare de escrever. Escreva e não diga ninguém, não deixe ninguém dizer que você não sabe escrever. Claro que escrever, a gente tem que ter muita humildade de escrever e aprendendo a escrever. Na medida que a gente... É que nem as práticas. A gente só aprende a fazer a educação popular na prática fazendo. Eu comecei a fazer extensão 20 anos atrás, eu não sabia para onde ia. Mas tiveram mestres e mestras e colegas que me deram força para ir aprendendo na marra, no bom sentido, assim, na prática, no dia a dia, né? No, né? Na convivência. A escrita é a mesma coisa. E outra coisa, não é só escrever, tá? Vocês viram hoje de manhã o vídeo do Espaço Ecobé. Foi um vídeo. Pode ser um vídeo, pode ser uma música, mas ou seja, uma produção, entendeu? Que compartilhe aquela experiência, tá? Então você veja aí o exemplo do PNAB mesmo. O PNAB já tem um acervo rico de trabalhos de conclusão de curso, de dissertações de mestrado, teses de doutorado, né? Livros, capítulo de livro, artigo, e também tem vídeo, também tem música, também tem várias outras produções diferentes, tá? Então a gente tem que fazer isso, né? E olhe, contem comigo e com a gente do Estelar, do Grupo de Pesquisa e Extensão Popular, nós também do programa PNAB, se você quiser sistematizar a sua experiência. Se você não tiver alguém aí por perto que possa lhe ajudar, eu tenho certeza que vocês têm. Mas se não tiver, chame a gente no Zap Zap. Eu vou fazer igual ao programa de rádio. Chame no Zap que a gente dá o apoio para vocês no que tiver ao nosso alcance. Só não deixe de fazer, de jeito nenhum, tá? E sobre Paulino, por exemplo, a gente entrevistou esse moço, né? E Iris aqui, eu e vários colegas do GT de Educação Popular entrevistamos foram umas 4 horas, 3 a 4 horas de entrevista. Foi pouco, porque foi a história de vida dele todinha, ainda faltou coisa, né, Paulino? Mas em breve vai estar saindo a publicação aí com a história dele e tudo que ele tem a nos ensinar. Então temos que seguir aí. Outra coisa muito importante nesse sentido é sistematizar produtos e materiais que evidenciam as metodologias e dinâmicas das formas de fazer das nossas práticas de educação popular em saúde. Então, assim, uma das coisas que nessa minha trajetória como educador popular no campo da saúde, uma das coisas que as pessoas mais me perguntam é assim: Pedro, como é que faz? Como é que faz uma roda de conversa? Como é que faz um círculo de cultura? Como é que faz um grupo, né? Então, assim, é muito importante, portanto, a gente compartilhar com as pessoas como é que a gente está conseguindo fazer o que a gente faz. Qual é não no sentido de uma receita de bolo, mas é no sentido de um certo passo a passo para que as pessoas que querem começar a fazer a educação popular em saúde tenham um ponto de partida, uma base, uma ideia para fazer as suas experiências. Então, tudo isso é muito um aspecto, um desafio importante também que a gente precisa pensar. E uma coisa
fundamental também é a gente construir colaborações e alianças. Os protagonistas dos movimentos e das práticas de educação popular em saúde precisam ser generosos com aqueles e aquelas que não são orgânicos do campo, especialmente gestores e trabalhadoras do SUS. O que é que eu quero dizer com isso? Tem muita hora que a gente, eu me coloco aqui também, tá? Como educador popular, a gente é chato pra dedéu, né? Chato pra danado, viu? A gente é chato e a gente é excludente às vezes, viu? Então, às vezes vem trabalhador de saúde, vem gestor querendo se aproximar, querendo se envolver, e a gente já olha assim, e essa pessoa aqui, ela não é da educação popular, ela vai ajudar em quê? Aí a gente já fica meio assim, meio com o pé atrás. Eu digo isso que isso aconteceu comigo, eu sempre conto essa história, né? Tem uma querida pessoa, né, que trabalhava na unidade básica de saúde com a gente, que ela pouco participava das atividades com a gente e tal, sempre ficava meio ali escondidinha à margem. E aí eu sempre via assim, essa pessoa não vai ajudar a gente nunca em nenhuma experiência. É tanto que chegou um certo ponto que eu nem chamava mais ela para as reuniões, entendeu? De planejamento das atividades, tudo. Eu desconsiderava, parei de chamar. Aí, quando foi uma vez, a gente foi começar uma nova experiência de um novo grupo na unidade. E aí, por acaso, eu, quando fui fazer a reunião para planejar esse novo grupo, eu fiz um informe geral na unidade básica de saúde. Aí essa pessoa levantou a mão e disse: eu posso ajudar. Eu sei fazer tal coisa que vai ajudar no. Eu acho que pode ajudar no grupo. Eu chego, me, me surpreendi e tomei uns tapas assim para deixar de ser besta, no bom sentido, perdão, a figura da violência. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu tomei uma chacoalhada de dizer assim: olha, você estava duvidando que aquela pessoa ali caladinha podia ajudar em algo, pois ela está trazendo algo fundamental para aquele grupo. Desde esse dia eu não deixo mais nunca de chamar todo mundo e todo mundo para tudo que a gente faz, porque a gente nunca sabe quem pode ser aliado na nossa experiência. Às vezes tem uma pessoa que às vezes está começando, que está aprendendo, que está desejando se aproximar. Não estou falando de gente de extrema direita fascistoide, não. Estou falando de gente que às vezes não tem uma história tão grande com a educação popular em saúde, mas tem interesse de se aproximar. Então a gente tem que ser generoso, acolhedor e acolhedora com essas pessoas todas, entendeu? Principalmente dentro do campo de gestores e trabalhadores do SUS, que é um campo que ainda precisa ser bem mais povoado por essas experiências e por essas práticas todas, né? Então a gente tem que ter isso muito assim, muito bem construído, entendeu? Porque senão a gente realmente pode estar deixando de ter contribuições valiosas que venham a dar um salto de qualidade significativo para nossas experiências, e de repente a gente está deixando de trazer para junto da gente pessoas que vão ser nossos aliados e aliadas na nossa luta cotidiana e nos nossos trabalhos de base. Então, assim, nunca duvide da potencialidade de quem quer que seja para construir essas experiências, tá? Estou caminhando aqui para os nossos finalmente. A tela parou aqui. Peraí. Uma outra coisa muito importante, e que a gente tem feito isso também, algumas pesquisas, inclusive no GT de Educação Popular em Saúde da Abrasco está sendo feito, é a gente fazer esse movimento de mapeamento e de visibilidade das experiências e das práticas de educação popular em saúde país afora, a gente ter essa compreensão das várias experiências que a gente tem, da diversidade de experiências que nós temos. Então isso é uma tarefa muito importante, necessária, inclusive ainda está em aberto até dia 31 aí de maio desse mês o mapeamento de experiências feitas pelo GT de Educação Popular em Saúde. Então vão lá no site da Abrasco procurar e participem também para vocês ajudarem esse mapeamento, e façam também os seus
Na região aí de vocês, ó, na cidade de vocês, que experiências tem? Vamos procurando, vamos nos conectando também, tá? Como eu falei também um pouco quando eu estava falando dos nossos desafios frente à extrema-direita, a gente tem que procurar cada vez mais uma maior aproximação das práticas nossas de educação popular em saúde com as lutas, os movimentos, as experiências sociais LGBTQIAP+, movimento negro, movimento feminista, povos indígenas, comunidades quilombolas, pessoas com deficiência, entre outros, entendeu? Às vezes, viu, principalmente as práticas comunitárias nossas, a gente interage muito pouco com essas lutas, porque muitas dessas lutas, às vezes, no contexto comunitário de algumas comunidades, ficam meio silenciadas, entendeu? Eu digo isso como alguém que cresceu trabalhando com educação popular no contexto comunitário, cresceu assim, do ponto de vista profissional, e, e eu pouco, entendeu? Eu pouco convivi com os saberes e as lutas desses movimentos. Eu passei a conviver mais quando eu passei a conviver com o Movimento Nacional da Educação Popular em Saúde, com a ANEPS, Articulação de Movimentos e Práticas de Educação Popular em Saúde, com outros movimentos e redes vários e várias. Quando eu fui nos encontros do Fórum Social Mundial, do Fórum Social Nordestino, que na época a gente tinha, olha só. Mas no contexto da comunidade onde eu estava trabalhando, a luta lá era por moradia, por outra, tinha outras lutas. Essas lutas essenciais não estavam aparecendo ainda onde eu estava, no contexto local, entendeu? Então a gente precisa dar cada vez mais visibilidade, interlocução, espaço para essas lutas, inclusive procurá-las. Às vezes é uma pessoa, é duas, é três que estão no nosso território querendo encampar essa luta. Nós temos que encontrar essas pessoas e nos colocar ao lado delas, entendeu? Então a gente precisa, enquanto movimento de educação popular, na minha visão, caprichar mais nesse sentido. E tem uma perspectiva que nos últimos anos, principalmente com a pandemia da Covid-19, tem brotado e se fortalecido cada vez mais, que eu acho que abre uma frente muito importante de interlocução para o campo da educação popular em saúde, é os diálogos da educação popular em saúde com a vigilância popular em saúde e com a construção dos territórios saudáveis e sustentáveis. Então, principalmente com o processo da pandemia da Covid-19, a perspectiva da vigilância popular foi se fortalecendo cada vez mais, né, na questão da gente pensar a relevância da população ter uma participação ativa e proativa diante das emergências sanitárias, mas não somente delas, mas diante de todas as situações de saúde que estejam acontecendo no território e que as atividades de vigilância não se restringam aos atores institucionalizados pelo próprio SUS, mas que a comunidade em suas organizações também se envolva de uma forma bastante dinâmica na construção das ações de prevenção e promoção à saúde no território a partir do olhar da vigilância em saúde. E que essa noção de território seja cada vez mais fortalecida pelo próprio serviço de saúde para compreender que a construção das ações de saúde na atenção primária precisa contemplar o território onde as pessoas vivem, trabalham, convivem, interagem, amanhecem, dormem, né? Às vezes as unidades básicas de saúde estão virando uns castelos, que para você subir e descer é uma luta. Tanto a distância que muitas unidades básicas de saúde do que está pegando e acontecendo na comunidade. Então, a perspectiva da vigilância popular e dos territórios saudáveis e sustentáveis enfatiza a necessidade da gente ter uma ação da atenção primária à saúde que se dê de forma mais par e passo, acompanhada, conectada com o que está acontecendo no território e compreenda que o cuidado em saúde não se dá apenas dentro de um ambulatório na unidade básica de saúde, que o cuidado em saúde precisa ser construído
no território, tanto compreendendo as condições nas quais esse território se encontra do ponto de vista das determinações e condicionantes sociais do processo de saúde-doença, como também que se compreenda as possibilidades que esse território apresenta para se promover saúde com dignidade para as pessoas que estão ali, as vocações que esse território tem para se construir projetos de felicidade, de realização, de conquista de direito na vida das pessoas que ali moram e as potencialidades e vocações que esse território tem para promover processos onde as pessoas construam atitudes, experiências e espaços mais saudáveis, né? Inclusive espaços que eu digo aí, espaços, por exemplo, de produção de alimentos, espaços de sustentabilidade, espaços de água com qualidade, dentre vários outros elementos fundamentais para se almejar uma saúde com dignidade e com autonomia por parte da população. Então a educação popular em saúde tem, na minha visão, toda uma alta gama de possibilidades de interação com a vigilância popular e com os territórios saudáveis e sustentáveis para que a gente possa construir, por exemplo, uma atenção primária à saúde de altíssima qualidade e de altíssima potência, sobretudo entendendo essa atenção primária à saúde que se nega a ser feita apenas dentro de um ambulatório de consultas individuais, mas pensar uma atenção primária que olhe o todo, que tenha uma agenda na ação dos seus profissionais que incluam ações dentro do território, lá onde o furacão está comendo solto na vida das pessoas, onde as coisas estão efetivamente acontecendo, mas também que traga o território para dentro da unidade básica, para que essa unidade básica tenha as cores, os sons, o ritmo, a pegada do território onde ela está. E para que o trabalho da unidade básica seja não só para apagar os incêndios que estão acontecendo, mas seja um trabalho para entender quais são as necessidades estruturantes daquele território sobre a saúde e para que a agenda da equipe seja uma agenda dedicada a contribuir com o território e suas organizações para que essas necessidades sejam cuidadas, sejam atendidas. Pensar em projetos de saúde e qualidade de vida nos territórios e de que maneira as equipes podem colaborar e serem protagonistas também importantes na construção desses projetos. Então, pensando que a unidade básica de saúde e a atenção primária tem que ir muito além da uma perspectiva ambulatorial apenas de pronto atendimento. Então, eu acho que esses conceitos têm muito a nos ensinar, tá, pessoal? Então, eu acho que é isso. Assim, eu quero agradecer imensamente a vocês pela partilha dessas reflexões aqui, né, pela paciência da escuta de vocês ao longo desses momentos de hoje e colocar já à disposição a possibilidade da gente estar dialogando com vocês sobre esses elementos aí que a gente trouxe ao longo dessa segunda apresentação. Agora, uma apresentação mais simpática, ao contrário da apresentação da manhã, uma apresentação mais calcada em desafios e novas possibilidades que a gente tem pela frente. Só para ilustrar aí essa foto, eu acho que Iris deve estar aí também em algum lugar, estou vendo a Aninha bem na frente, mas é uma das fotos de nossa territorialização lá no nosso programa de extensão PNAB. Vamos ao trabalho, pessoal. Obrigado. Pedro, se você quiser dar uma olhadinha, o pessoal botou alguns comentários, tá? Lá no nosso painel. Beleza. Fiquem à vontade aí para ir levantando a mão. Iris vai mediando com vocês, vamos fazendo comentários, reflexões junto com a gente, por favor. Perguntas. Quem tiver perguntas, comentários, podem ir levantando a mão. Gabriel, pode falar, tá? Miriam, se você tiver uma dúvida que a gente não
não supriu, pode falar de novo, tá? Que a gente tenta responder agora. Eu sou Gabriel, de novo, sou de Sergipe, sou da UFES. É muito interessante esse debate sobre território, porque lá na UBS, onde faço estágio, há uma difícil articulação entre o território entre a equipe de saúde e o território, porque muitas agentes de saúde se renegam a, de certa forma, levar os convites, a fazer diversas outras interações com a comunidades, porque não vê interessante esse público na unidade de saúde, né? E isso assim é um desvio muito grande e muito problemático, porque as pessoas resumem eh, a abordagem saúde em sala de espera. E você sabe que, para além da sala de espera, a abordagem em saúde tem que ser realizada em diversos contextos, né? Através de um diálogo na base, um diálogo assim mais próximo, então, isso fragiliza bastante o trabalho, toda a interação, até o entendimento de saúde, né? Que as pessoas têm que saúde é ausência de doença, né? E fica muito nessa perspectiva médico-curativa, né? Que é muito perigosa e, assim, traz diversas consequências, né? Como pessoas que descobrem um câncer já no estágio tardio, né, da doença. No chat foi colocada uma pergunta. Eu gostaria de saber se dentro desse modelo de educação popular em saúde, explanada por Pedro, existe uma unidade de saúde que seja referência. E uma outra pergunta é se esses ACS foram formados na perspectiva da educação popular em saúde. Bom, só rapidamente interagindo assim, a gente tem assim, eu não vou citar assim uma experiência, eu vou até citar uma, por exemplo, pronto, que eu acho que para mim é uma experiência muito interessante, que é uma das experiências de uma das unidades de saúde da família lá do GHC, do Grupo Hospitalar Conceição, em Porto Alegre, onde a querida Renata Peckelman, que é uma das coordenadoras atuais do GT de Educação Popular em Saúde, ela trabalha como médica e eles têm algumas experiências bastante interessantes lá no sentido da educação popular em saúde. E uma delas é um planejamento participativo feito com a população na unidade básica desde 1994. O pessoal a cada 2 anos tem até um vídeo muito legal sobre esse planejamento. Eu vou até mandar para vocês pelo YouTube esse vídeo. Pelo YouTube não, pelo chat, pelo WhatsApp, pelo grupo do WhatsApp do webinário. Vou mandar. Se eles conseguirem achar no YouTube, o título é mais ou menos assim: um olhar sobre a construção participativa, a construção do planejamento participativo em uma unidade básica de saúde. Aí, então assim, mas você tem várias experiências, entendeu? Eu não diria assim que tem uma unidade exemplar, né? Até porque é, mesmo nas unidades onde a gente tem muitas experiências bacanas, como essa que eu falei, como a unidade básica de saúde, Vila Saúde, a nossa unidade onde a gente desenvolve o PNAB, aqui em João Pessoa, é uma unidade onde tem muitas iniciativas sendo realizadas, e não só iniciativas que o PNAB faz junto com os trabalhadores e a comunidade, mas que os próprios trabalhadores residentes fazem também, entendeu? Mas assim, todas elas são experiências que estão convivendo ainda com os limites e as contradições do próprio SUS e do próprio modelo de atenção primária à saúde colocado nos últimos anos no Brasil, que é um modelo de cunho extremamente hospitalocêntrico, ambulatorial, né?
pouco valorativo dessas iniciativas, né? E tem uma outra coisa muito importante aqui, e eu acho que isso é um desafio fundamental na atual gestão do Ministério da Saúde e da Atenção Primária à Saúde, é pensar de que forma a gente pode garantir um incentivo para que os profissionais de saúde que se dediquem tempo e resistência para tocar essas práticas, eles tenham um incentivo, tenham uma valorização em relação a isso. Como é que um profissional de saúde que se restringe a ficar fazendo mais do mesmo, né, a semana toda, pode ganhar a mesma coisa que um profissional que, além de fazer o básico, o mais do mesmo, ainda faz esses grupos, essas iniciativas, essas resistências? Ora, se isso é importante, então tem que ter uma valorização. Então é o que eu estou defendendo aí junto aos companheiros nessa atual gestão, uma das coisas que eu estou defendendo. E finalmente os agentes comunitários de saúde, assim, a gente tem agentes comunitários de saúde, assim, para mim a formação do agente comunitário de saúde em educação popular é fundamental. Mas para mim não é ela sozinha que vai fazer com que o agente comunitário se envolva ou não nessas iniciativas, entendeu? Para mim o envolvimento ou não do agente comunitário nessas iniciativas se dá pela história anterior que o agente comunitário de saúde tem com esses trabalhos de base. Então a gente tem como companheiro aqui Paulino e outros agentes comunitários de saúde, como lá no PNAB a gente tinha a amada, a querida e a minha mestra Eulina Pereira, que foi uma grande agente comunitária de saúde e educadora popular, que nos deixou muito cedo, em 2019, mas ela é da turma pioneira dos agentes comunitários em João Pessoa, e ela era agente comunitária e educadora popular, então era uma das grandes, ela era uma das grandes incentivadoras que a gente o tempo todo tivesse construindo essas iniciativas na atenção básica. Mas por quê? Porque ela vinha de um trabalho de base, na verdade, desde os anos 70, que ela vinha aprendendo e fazendo isso, entendeu? Ou alguém mais recente, que entrou como agente comunitário agora recente, mas veio do movimento popular, veio da luta comunitária, entendeu? Tem muitos agentes comunitários que têm entrado nos últimos tempos, que fazem o seu trabalho com muita dedicação, com muito esmero, mas muitos e muitas deles e delas, às vezes, não tem uma conexão tão grande com a luta comunitária daquele bairro, aí às vezes vem e faz um trabalho mais burocrático, entendeu? Então aí fica um trabalho mais de papelada, de pega e leva exame, de faz isso, aquilo, e não se envolve nessa dimensão da mobilização comunitária. Mas como eu falei antes, essas pessoas a gente não pode excluir nem marginalizar, a gente tem que trazer para junto da gente, convidar para a roda, para construir junto com a gente. É um desafio, como o Miriam está colocando, sim, é um grande desafio, né? Mas a gente pode e deve fazer isso. Agora a gente também tem que, eu acho que esse momento que nós estamos tendo, desse respiro, esse respiro civilizatório que a gente está tendo no nosso país, nos dá algumas novas chances. E uma das novas chances que eu acho que a gestão do SUS tem hoje é desburocratizar o papel do agente comunitário de saúde nas unidades básicas de saúde. É deixar esse agente comunitário de saúde livre para voar, e incentivar esse agente comunitário de saúde a mergulhar no próprio território, a resgatar as bases mesmas no qual o trabalho do agente comunitário de saúde foi fundado. Porque muito desse trabalho mais burocratizante que o agente comunitário de saúde está fazendo nos últimos anos, eu falo por João Pessoa, foi feito por governos de esquerda e de centro-esquerda. Então aqui em João Pessoa a gente teve governos municipais de centro-esquerda que foram cada vez mais tirando o agente comunitário de saúde do território, botando o agente comunitário para substituir recepcionista, botando o agente comunitário para ficar fiscalizando a fila do acolhimento, botando o agente comunitário de saúde para ficar levando e trazendo só exame, tirando o agente comunitário da discussão de casos, tirando o agente comunitário da realização de grupos. Então a gente tem que também fazer um meia-culpa. E eu estou me colocando nisso como campo democrático popular. A gente precisa fazer um meia-culpa e pensar o que é que a gente pode e deve fazer diferente. Então, assim,
os agentes comunitários de saúde e nossos colegas e companheiros agentes comunitários lá da nossa unidade Vila Saúde são grandes guerreiros e guerreiras que estão sempre do nosso lado, realizando várias atividades como a gente propõe, várias atividades que a comunidade demanda, né, de nós, mas a gente precisa fazer com que isso possa ser mais generalizado, que em outras unidades se tenha mais incentivo, valorização para que tenha esse envolvimento dos agentes comunitários de saúde também, tá? Então, porque realmente eu acho que o agente comunitário de saúde tem um papel, gente, fundamental para a gente fazer a unidade de saúde da família acontecer. É um papel, assim, central, entendeu? Mas a gente precisa... E agora sim, também não adianta fazer, só para fechar mesmo, tá? Também não adianta fazer o seguinte, colocar... Isso acontece muito e tem muito agente comunitário de saúde que se cansa com isso, viu? Que é o quê? Bota unidades de saúde da família que botam toda a responsabilidade da abordagem comunitária na mão, no ombro do agente comunitário de saúde. Aí fica dentista, médico, enfermeiro, sem botar o pé na comunidade, e tudo que dá errado na comunidade a culpa é do agente de saúde. Entendeu? Então assim, também não pode ser assim não. Vamos deixar o agente comunitário de saúde voar alto, mergulhar no território cada vez mais, mas a equipe tem que ir junto, ó. Não dá para botar tudo isso só nas costas do agente comunitário de saúde, não. A equipe tem que também ser mais permeada de participação popular, participação comunitária e de abordagem comunitária, a equipe toda. Pronto, não me deixe falar mais não, senão eu me empolgo. Então vamos ler um pouquinho do que está no painel, né? E aí a gente aproveita para trazer a próxima convidada, né? E depois vai ter mais tempo ainda para a gente ir se aprofundando, né? Mas se alguém ainda quiser fazer alguma pergunta, por favor, ainda dá tempo de colocar, tá? Então, o que vocês trouxeram aqui para a gente, né? É preciso pular os muros das salas de espera e percorrer dialogando com o território. Estando no território e dele e com ele aprendendo, posso transformar realidades de exclusão para a inclusão. A educação popular é a palavra viva, peito aberto, mãos estendidas, pés em movimento, de Lucineide Leal. Essa contextualização que o Pedro está compartilhando conosco desde manhã nos ajuda a termos clareza sobre como podemos seguir tocando o movimento de EPS nos locais que atuamos. Mais alguns comentários se colocaram, né? Todos tenham essa ótima oportunidade de adquirir esses conhecimentos. Grata por ouvir essas partilhas. O produto da educação popular consiste na construção contínua do conhecimento de forma ativa e crítica com o outro. Valorização da diversidade humana na educação popular. Promoção... Cortou aí, Pedro. Do outro e da outra. Excelente e fundamental a contextualização dos processos de construção e sistematização da educação popular em saúde. Criar raízes junto à vida das pessoas de base, aqueles que sustentam outros grupos da sociedade. Peloso, 2009. Valorização da diversidade humana na educação popular, promovendo promoção do outro e da outra. Então, esses são um pouquinho dos comentários, né, de vocês. E vamos continuar construindo esse painel, né? Que aí vai ser um registro do que a gente pôde dialogar e aprender, né, de tudo isso. E que essa caminhada de reflexões, né, com as experiências ainda continua. Se alguém tiver ainda alguma pergunta, pode fazer agora, senão a gente já segue com a nossa próxima convidada. Eu acho que o Guto levantou a mão, eu acho. Ainda se pensa a saúde como completa ausência de doença. Mas não seria Levantou? saúde Pois pode falar. ter acesso à moradia, alimentação, educação, a direitos e políticas públicas
Para mim não está aparecendo nenhuma mão levantada, mas Eu se tinha alguém visto aqui quiser ele comentar, levantar, mas Guto, pode querer abrir o falar? microfone e falar. Boa tarde. Eu tinha levantado a mão, só iria complementar. O meu nome é Gustavo, sou agente comunitário de saúde de São Vicente do Sul, Rio Grande do Sul. E aí vem bem de encontro aí com a fala do Pedro aí também, só para complementar. E que o trabalho da agente de saúde é esse empoderamento, né? Da gente ter essa autonomia que muitos municípios às vezes dão, mas também o agente de saúde tem que se empoderar, né? Principalmente participar do Conselho Municipal de Saúde, se introduzir nesses espaços legislativos, se for possível. Então, e na atenção primária também, né? Ser o ator dentro da equipe, né? Já que estão dando bastante espaço para o agente comunitário de saúde, que ele aproveite esse espaço, porque os demais profissionais não estão fazendo a estratégia de saúde da família muitas vezes, e o agente comunitário de saúde sim fica sobrecarregado, mas ele pode usar já que dessa forma, né? Enquanto a gente não consegue suprir esses desafios, né, que é a consolidação, né, dessa equipe de estratégia de saúde da família, eu acho que o agente comunitário de saúde tem um papel importantíssimo hoje de empoderamento aí dentro da luta comunitária. Era isso, só para complementar aí. Um abraço para vocês. Máquina de cuidar Electrolux, com tecnologia Vapor System para remover. Mais alguém, pessoal? Obrigado aí, viu, Guto? Obrigado aí. Que bom, assim, né? A gente é tão legal, assim, a gente sentir aqui que a gente tem uma diversidade, né, de pessoas de diferentes lugares do Brasil, né? De diferentes realidades, mas você vê, em que pese temos uma diversidade muito grande entre nós, a gente tem também uma riqueza de coisas em comum que a gente observa, né? Entre as nossas diferentes lutas, entre as nossas diferentes construções, né? Então, assim, pessoal, para fechar esse momento, eu vou partilhar aqui com vocês, já que eu falei dela, né? E já que a gente estava falando muito do agente comunitário de saúde, né? Vocês estavam puxando muito esse assunto. Eu vou trazer aqui para vocês um videozinho bem curto, mas que dá para dar um sabor bacana de uma experiência que a gente desenvolveu com o protagonismo da Eulina Pereira, que a gente falou aqui dela. Por muitos anos, por mais de uma década, ela conduziu um grupo de terapia comunitária com olhar, com esse fogo da educação popular lá no nosso território. E em homenagem a ela, que como eu disse, ela nos deixou muito cedo, mas a gente está em breve também lançando assim um livro que registra boa parte de memórias e de histórias que ela construiu com a gente. Eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do que foi a experiência que ela conduziu por tantos anos lá da terapia comunitária, para a gente fechar essa parte, e aí a gente já acolhe nossa querida Paulette Cavalcante, que já chegou, já está com a gente aqui. Vê se vocês conseguem ver aí.
eu conheci a terapia, foi aí que eu fui me amar, né? Fiz amizade com novas pessoas. Gosto da terapia porque a terapia, ela levanta a minha autoestima, é onde eu melhoro, sem estar precisando de tomar medicação. Deixa eu lembrar. Assim, né? Foi onde eu aprendi a me amar, foi aqui na terapia comunitária, né? Onde eu aprendi a me amar, que eu não me amava. Eu amava, não que eu deixei de amar o próximo, eu amo as pessoas, mas pensava muito no outro, sem pensar nunca em mim. Um dia cheguei ao fundo do poço, mas graças a Deus foi através da terapia que levantou minha autoestima. Eu participo de vários grupos, faço caminhada, canto no coral, gosto muito de interagir. Então, assim, foi tudo de bom para minha vida. E a terapia é um espaço de autoajuda, do cuidado para ouvir o outro, onde a gente compartilha as nossas alegrias, nossas emoções, também a tristeza, o nosso choro, a nossa dor, a nossa noite mal dormida. E aí, através do grupo, com a participação das pessoas da terapia, aonde, quando a gente fala da nossa dor, é um desabafo. E esse desabafo é uma superação.